Salve, salve, salve galerinha do Instituto Santa Teresinha do sexto ano. Bom dia a todos. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Aqui é o professor Levítico, professor de ensino religioso e de filosofia. Hoje com mais uma manhã de estudo, com mais uma manhã de reflexão para trabalharmos o ensino religioso. Na aula passada nós falamos lá sobre a importância, a necessidade de sonhar e trabalhamos a realização do sonho de estarmos no sexto ano, não foi isso? Espero que você tenha realizado a sua atividade de escrever lá o seu nome e sintetizá-lo fazendo a sua rúbrica e tenha enviado essa atividade já para cumprir o nosso compromisso da primeira atividade de ensino religioso, uma atividade bem simples, mas que é importante, não é? Para que a gente venha crescer e também o professor venha conhecer vocês pelo nome. Afinal de contas, é pelo nome que Deus nos conhece, é pelo nome que nós nos identificamos. Então, se os nossos pais escolheram o nome para nós, então é importante que nós venhamos valorizar o nosso nome. E não é? Esquecer o nosso nome e ser identificado por um apelido. Tem muitas pessoas que são conhecidas pelo apelido e não pelo seu nome, ok? Meus filhos, hoje nós vamos trabalhar aí o nosso capítulo 1.2, que traz a temática Somos internautas, navegamos pelo mundo, ok? O objetivo dessa nossa aula de hoje é conhecer o significado da palavra transcendência e transcendente. Compreender que a humanidade crê em realidades que estão para além do nosso mundo físico visível. Tudo bem, meus filhos? Vocês já tinham escutado alguma vez essa palavra transcendência e transcendente? Tá? Então, nós vamos refletir sobre essas duas palavras e no final da nossa aula de hoje é importante que nós venhamos a identificar, a saber o que é o ser transcendente. Tudo bem? Então, meus filhos, hoje nós vamos refletir sobre a invenção de uma palavra muito moderna também que vocês conhecem, que é a palavra internautas, tá? Então, nós vamos ver que a palavra internauta, ela surge justamente inspirada da palavra nautas, tá? Os nautas eram pessoas que navegavam no oceano desde a pré-história, desde quando o homem começou a explorar o mundo, as águas, tá? Os nautas foram importantes para o desenvolvimento tanto do conhecimento quanto da economia. Então, nossa aula, nosso capítulo vai refletir sobre isso. E vamos ver que o ser humano sempre ele almejou a superar, alcançar e querer saber o que estava além, tá? No horizonte. Podemos superar, vamos refletir isso, que é importante sabermos e acreditarmos que nós podemos sim superar limites. É importante também, meus filhos, saber que todos nós somos limitados de alguma coisa. Não há pessoas que não tenham limites. Tá? Nós temos limites biológicos, temos limites físicos, temos limites legais e temos limites existenciais. Tá? Mas, entre esses limites, nós podemos superá-los alguns. Tá? Podemos sonhar e superar limite, assim realizar o nosso sonho, como já falávamos na aula anterior. Então, com isso, nós podemos superar limites, então nós podemos transcender. E aqui já fica bem claro que transcender significa crescer, ir além, superar obstáculos, tá? Então, a transcendência é uma palavra que nos remete além daquilo que é visível e além daquilo que é físico, além daquilo que está no mundo. Por exemplo, ter fé é um crescimento transcendente, porque a fé ela é capaz de te levar até Deus e pela fé é capaz também de trazer Deus até nós, ok?
Sendo assim também, meus filhos, o ser transcendente é justamente o ser que está além, não somente ele está também no mundo físico, mas também ele está além do mundo físico. Então, o ser transcendente, ele é metafísico, tá? Deus, ele é um ser transcendente. Então, Deus está além do mundo físico, tá? Ele é um ser que habita o mundo metafísico também. Então, existe concepção de fé religiosa que diz que a nossa concepção transcendental plena se dá após a vida, não é? Com a morte, quando nós, pela graça e a misericórdia de Deus, iremos habitar o céu e contemplá-lo face a face. Tudo bem? Então, o ser transcendente é o ser divino, é o ser Deus, que nas nossas aulas vamos ver que ele é chamado por diversos nomes diferentes por causa das culturas diferentes, das experiências diferentes que diversos povos têm. Tudo bem? Então vamos ler aí o nosso primeiro texto de hoje. A nossa aula de hoje, o capítulo 1.2, ele traz dois textos. Um intitulado Genial Navegação e o segundo intitulado Navegar é superar limites. Então vamos fazer a leitura e eu vou em seguida fazer novas considerações sobre o texto. Então na tela, Genial Navegação. Você sabia que os nautas já existiam muito antes da internet? Nauta significa navegador. As pessoas sempre quiseram saber o que existe além do horizonte e inventaram modos de chegar sempre mais longe. Os antigos nautas navegaram no mar e descobriram terras desconhecidas. Nós somos internautas, navegamos no ciberespaço aberto pela internet e podemos fazer milhões de descobertas sobre culturas, pessoas, lugares e costumes diferentes dos nossos. Para nós, o mundo é muito mais amplo e atraente do que foi para os nossos antepassados. Mas você já percebeu que as mensagens escritas, as imagens e o som que enviamos pela internet navegam no ciberespaço de modo invisível? Você não os vê por aí. Só pode captá-los por meio de equipamento adequado. Aí, meus filhos, nosso primeiro texto, ele nos relata essa relação entre os nautas e os internautas. É importante vermos nesses textos que não é de hoje que as pessoas querem saber o que há além. Não é de hoje que as pessoas buscam a conhecer o que está além do horizonte, querer conhecer e explorar o desconhecido. Os primeiros homens, os primeiros seres humanos, fizeram a exploração do mundo através das navegações, através dos barcos, não é? Dos navios, das velas. Tudo bem? Hoje nós somos capazes de explorar o mundo, o planeta e as diversas culturas no nosso computador, no nosso celular, através da internet. Então, nossos antepassados eram codificados enquanto os nautas, os navegantes, aqueles que navegavam pelo mundo. Hoje, nós somos conhecidos como os internautas, aqueles que são capazes de explorar, conhecer o mundo, conhecer as culturas, conhecer diversos povos, tá? Através da internet. Por isso, internauta, aqueles que navegam, aqueles que exploram através da internet. E é importante a gente frisar, não é, que criança da idade de vocês, que estão no 6º ano, sabem revirar a internet, um celular e um computador do avesso, enquanto muitos dos nossos avós, por exemplo, a minha avó e até a minha mãe, mal utilizam o celular para fazer ligação ou somente mandar mensagem no WhatsApp, não é? Então, para ver que a evolução, o crescimento, a fluidez, tá,
dessa tecnologia, ela chegou para aquelas crianças para o tempo de hoje. Por isso que vocês navegam e conhecem com mais facilidade o mundo pela internet, porque vocês já nasceram no tempo dessa tecnologia. Os nossos pais e avós, não é? Eles nasceram no tempo que a navegação era uma navegação real, mas não só real como é o nosso da internet. Era uma navegação que tinha contatos, tá, com a natureza, com o próprio mar, com os próprios povos, com as próprias culturas. A nossa navegação, apesar de ser em tempo real, ela é uma navegação fria. Tá? Ela é uma navegação que ela é invisível. Então, quando nós mandamos um e-mail, quando nós mandamos um áudio, quando nós somos capazes de transitar em diversos links para conhecer as culturas, nós não sabemos o que acontece nessa navegação invisível. Então, é uma navegação real, mas uma navegação invisível. Já a navegação dos nautas, não, era uma navegação em tempo real, mas era uma navegação visível, só que era demorado. Então, para um navio transitar de um lado para o outro do oceano, demorava, não é, dias, meses, semanas, anos até. Enquanto hoje na internet é questão de segundo. Nós somos capazes de fazer essa transição, essa navegação. Tudo bem? Então vamos aí para o segundo texto da nossa aula de hoje. Navegar é superar limites. Então, os primeiros navegantes, os nautas, eles superaram os limites, tá, de conhecer o oceano, de conhecer as culturas, de conhecer novos povos, através de construindo, criando, inventando cada vez mais navios, barcos que suportassem, não é, as grandes ondas no alto mar. E assim também superando limites narrativas que levava os seres humanos a ter medo de ir adentrar de mar adentro, tá? Por causa que existia mitos que dizia que os oceanos eram povoados de grandes monstros, serpentes, que devoraria quem entrasse em certos níveis, não é? Então, o homem superou isso. Os primeiros nossos antepassados superaram esses mitos, superaram o medo de entrar no mar. Então, hoje também nós superamos, não é, o distanciamento de quem está longe de nós. Nós superamos os limites, as barreiras das distâncias de países, de mundos diferentes através da internet. Então, navegar é superar limites. Então, vocês também, fazendo uma analogia pela vida de estudo de vocês, cada ano que vocês concluem, chega em uma série diferente, é uma navegação que vocês fizeram transitando pelo conhecimento. Então, vocês superaram limites dos conteúdos, das disciplinas, das dificuldades do 5º ano e hoje estão no 6º ano. Parabéns! Você vai transitar, vai caminhar, vai superar os limites dos conteúdos, das dificuldades do 6º ano e para o ano, se Deus quiser, você estará no 7º ano. Perseverança, foco e fé. Não desista. Na tela, navegar e superar limites. Há milhares de anos, as antigas civilizações, como por exemplo os fenícios, construíram os primeiros barcos. Mais tarde, no Império Romano, os navios galeras carregados de mercadoria e de passageiros navegaram no mar Mediterrâneo em todas as direções. Os marinheiros imaginavam que o mar fosse povoado por monstros e seres superpoderosos, mas nunca deixaram de enfrentar e superar o medo para ir cada vez mais longe. Durante a Idade Média, há pouco mais de 500 anos, os navegadores da Europa atravessaram os oceanos em caravelas, encontraram o continente americano e ficaram admirados ao ver que a Terra era muito maior do que imaginavam. Já no século XX, os astronautas viajaram pelo sistema solar
em suas poderosas naves espaciais. E agora, no século XXI, somos nós, os conquistadores. Navegamos no espaço virtual e superamos todas as distâncias do planeta, apenas com um movimento de nossa mão no comando do computador ou do celular. Somos diferentes dos nautas que nos precederam. Nossa navegação é real, porém invisível. Ok, crianças? Então aí, meus filhos, nós temos esse texto que faz uma síntese, um resumo de como os seres humanos foram superando as dificuldades e conquistando o mundo, conquistando o desconhecido. Não só conquistou os oceanos, não só conquistou o conhecimento das culturas diferentes, como também o ser humano foi capaz de criar naves e também conquistar o espaço, não é? Então, o homem, o ser humano, superou o limite também de ir até a Lua. Para ver como é importante, meus filhos, a gente sonhar e também querer conquistar, buscar meios corretos, não é? Que nos leve à realização dos nossos sonhos. Então, o homem conquistou o espaço, não é? No século XX, e vocês agora no século XXI conquistam o mundo, o espaço, através da internet, navegando pelo computador, navegando pelo celular. E mais uma vez, o texto nos chama essa atenção, não é? Somos diferentes dos nautas, não porque nós navegamos apenas, tá? Somos diferentes dos nautas porque nós navegamos de uma forma mais rápida, tá? Mas também de uma forma invisível. Então, os nautas conheciam o mundo navegando em tempo real, mas numa forma presencial, sentindo o vento do mar, o vento do oceano no rosto, o barulho das ondas, não é? O barulho do barco, a conversa de quem estava, a tripulação no navio. Nós não, somos capazes de, com apenas um toque, numa cadeira, percorrer o mundo pela internet de uma forma invisível. Mas é uma forma de mostrar que nós somos conquistadores do conhecimento, somos conquistadores do saber e somos pessoas que traçamos metas para conhecer o que está além do horizonte. Então, nauta, internautas, nós todos somos de alguma forma. Ok, meus filhos? Na atividade de hoje, você vai responder apenas 2 perguntas, tá? Você vai dizer para o seu professor, escrever no seu caderno e vai mandar a foto para ele. Então, a primeira pergunta é: qual a sua experiência com o computador e a internet? Você é um internauta? Você sabe dominar a internet? Você sabe dominar o computador? Ou eu sei mais ou menos, professor, estou aprendendo agora, não é? Depois que nós passamos a trabalhar com o ensino híbrido. Ou você já sabia e manuseia isso muito bem, tá? Fala isso para o seu professor, qual é a sua experiência, como você consegue dominar o computador, a internet, ou o seu celular, o seu tablet. E a segunda é: o que você mais gosta de fazer no seu computador e na internet? Diga o que você mais gosta, tudo bem? Beijo no coração de cada um de vocês, fique com Deus e até a próxima. Shalom!